Grüezi miteinander. Saudações a todos. Danke, bitte. Vamos indo, estamos caminhando. Mas boa noite a todos vocês, na paz, na graça de Jesus. Deixa eu só tomar um golinho de água, por gentileza. Ok. Hoje é o terceiro domingo de janeiro, sim? Sim. Temos falado sobre... Me ajudem? Emoções, exato. Então, no primeiro domingo, nós falamos sobre um oceano, um mar de emoções, que a Heloísa, minha esposa, esteve aqui mostrando para vocês, um pouco tanto no sentido da psicologia, mas no sentido bíblico também. E daí, semana passada, nós vimos o quê? Me ajudem, quem estava aqui? Semana passada a gente viu sobre a alegria e algumas coisas que podem nos tirar, não é? E hoje nós vamos falar sobre medo. Medo. Que palavra que dá medo. Que palavra, né? Edilson, por favor, chega aqui na frente. Karen também. Tom, também você. Podem ficar aqui. Assim, olhando para lá, né? Eu fico mais para cá. Aqui, Edilson. Do que você tem medo? Qualquer coisa. Aranha? Qualquer coisa. Ele vai falar. Ah, sim, temos um outro microfone, vocês já estão cansados. Vamos lá, vamos ouvir o Edilson. Qualquer coisa, Edilson. O que você tem medo? De ficar doente e não poder sustentar minha família. Ok. Tom, mesma pergunta. Acho que mesmo, de não... No geral. Chegar um momento de eu não poder nem me manter, nem minha família, ter que cair na rua, sei lá, ou viver uma situação assim, muito... Certo. E carinho, por fim. Que medo está por aí. Qualquer coisa. De perder alguém. Mas alguém específico? Da família. Alguém da família. Tá bom. Muito obrigado. Uma palma para eles. Uma salva de palmas. Podem sentar. Esses medos são válidos? São medos normais? Sim. Quais são os medos que mais afligem você? Ainda não, Joel, ainda não. Mas tudo bem, já chegamos no PowerPoint, só um instante. Por exemplo, ficar feio depois de uma certa idade. Não estou dizendo que é você, eu estou dizendo que tem gente que pode ter medo de ficar uma certa idade e fica com medo. Ok? Tem gente que fica com uma barata na cozinha, por exemplo. Na verdade, todos nós temos medo de alguém ou algo. Concordam? Sim? Faz sentido? Antes da gente tratar o medo, quando for para colocar o aviso, tudo bem? Antes da gente tratar o medo, a gente deve entender algumas coisas. Por exemplo, 3 tipos de medo básico. Medo benéfico. Benéfico. Quantos aqui gostariam de brincar com uma cobra que tem veneno? Vamos lá, vamos pensar aqui. Quantos já tiveram medo de ficar sem gasolina numa estrada à noite, sem ninguém, deserto? Isso. Medo benéfico. Medo emocional. Alguns exemplos também. Esse é mais profundo que o outro. Esse às vezes é real e também pode não ser real. E ser fruto da nossa imaginação e uma inclinação para a ansiedade. O medo do fracasso. Medo do fracasso. Medo da rejeição.
abandono, ou como o Edilson e o Tom falam, medo talvez de perder o emprego. Ninguém aqui tem emprego garantido até 60 anos de idade, não é? Não. Aí levamos aqui, nunca sabe o que vai acontecer amanhã. E o terceiro, medo de não ser amado. Medo de não ser amado. Este é o mais profundo medo. Ele não é tão consciente, mas todos nós ansiamos por saber: sou amado? Tememos talvez muito mais a consequência da falta deste amor. Tememos porque encaramos a falta deste amor como uma punição. Tudo bem? Entendem essa palavra, punição? Então, com esses medos, benéfico, emocional e não ser amado, por isso então nós tememos que o nosso patrão fale assim: então você não tem mais emprego amanhã, não precisa vir. Nosso cônjuge, esposo, marido, ele nos abandone. Por isso queremos controlar nossas vidas. Temos medo de morrer e irmos para o inferno, porque é um lugar de punição. Por isso que queremos controlar nossos amigos. Temos medo que eles nos rejeitem. Por isso queremos controlar a vida daqueles a quem amamos. Temos medo que eles nos abandonem. Por isso que queremos controlar o nosso corpo, para que ele não fique feio e assim as pessoas não nos rejeitem. Como então lidamos com medo e situações assim? Siga comigo, por gentileza, na sua Bíblia. Venha comigo até a primeira carta de Joel, por favor. Primeira carta de João, não é o Evangelho de João. A primeira carta de João, capítulo 4. O Joel vai colocar aqui o PowerPoint, em português e em alemão. Ok? 1 João 4. Vamos ler a partir do verso 15. 1 João 4. Vamos ler a partir do verso 15. Está aqui também no PowerPoint, tudo bem? Diz assim: todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com ele, e ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Bem, pode deixar aqui por enquanto, tá bom, João? O amor de Deus é o antídoto do medo, ou seja, o amor de Deus é o remédio para o medo. Não a segurança ou a paz, ele é o remédio. A dinâmica do medo centraliza as necessidades pessoais, as minhas necessidades. Quero me sentir seguro, quero ter toda a atenção. O medo pergunta: que consequências terei? Que perderei? O que eu vou perder? O medo pergunta: o que isto vai causar em mim? O medo está preocupado tanto com o amanhã, que esquece das responsabilidades de hoje. O amanhã esquece as responsabilidades de hoje. O medo focaliza na punição. Como isto me prejudicará? O medo paralisa eu e você para amar, pois faz pensar somente em nós só.
O medo nos impede de servirmos, pois somente queremos ser servidos, pois é uma forma de sabermos que somos importantes. O medo nos impede de buscarmos o bem dos outros, porque isso nos ameaça. É o que chamamos de compaixão também, de olhar para o outro e não para mim mesmo só. O medo nos cega para vermos o amor de Deus. O antônimo de medo, ou seja, o contrário de medo, não é segurança, mas amor. Amor. Esse texto que a gente leu, que vocês está aqui, foca em Deus como fonte de amor, porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. O texto aponta para um amor incondicional, iniciativa de Deus. O texto aponta para um Deus que tira a nossa culpa. Que tira a nossa culpa. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E agora, vamos pensar um pouquinho. Do que você tem medo? Talvez o seu maior medo deveria ser não experimentar o amor de Deus. O seu maior medo deveria ser não experimentar o amor de Deus. Experimentando o amor de Deus, você poderá lidar com seus medos. Estão percebendo que uma coisa está com a outra. Experimentando o amor de Deus, a gente vai poder lidar com os nossos medos. Pode alguém que me ama incondicionalmente me abandonar? Me deixar? Amor de Deus é recurso para enfrentarmos o medo de situações que eu e você não temos controle. Por exemplo, o Edilson e o Tom falaram, e a Karine também. Alguém aqui tem controle sobre a morte? Tem controle sobre ficar na mesma empresa a vida inteira e subir de cargo, subir promoção? Alguém tem controle disso? Não. Que situação na vida você tem medo de perder o controle? Saúde, emprego, casamento, desastres, acidentes, etc, etc, etc. A história de Jesus com os discípulos na tempestade. Aqui a gente usa uma expressão que eu não vou ajudar o André agora porque é brasileira. Aqui o bicho pega. Ou seja, aqui está tendo problemas. Né? Por que vocês estão com medo? Todo mundo na tempestade, né? Por que vocês estão com medo, pessoal? Eles achavam que podiam lidar com a situação, que era o quê? Uma tempestade naquele cenário, e acordaram para o fato que não eram suficientes. Eles temeram uma falta de controle sobre a situação. Qual a situação que você tem medo de perder o controle? Pergunta. O que Deus nos oferece em situações que a gente não tem controle. Pensa comigo aqui. O que Deus nos oferece em situações que nós não temos o controle. Primeiro, Ele oferece a sua presença. Aleluia. Deus é onipresente. Presente em todo lugar. Mesmo que não faça sentido para você. Mesmo que não faça sentido para você. Deus está presente na tua vida. Mesmo que aparenta estar dormindo. Né? Jesus estava na polpa no barco dormindo. E o pessoal tudo desesperado. Aí que Jesus acorda. O que está acontecendo? Vocês estão com medo do quê? Quem ama sempre está presente. Eis que estou convosco até a consumação dos... Ou seja, estou com vocês sempre.
sua presença, sua proteção, sua proteção. Deus salvou a vida dos marinheiros. Sua soberania, Ele está no controle. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Que coisa fantástica! Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Soberania, sua graça. Ele respondeu ao pedido dos discípulos, mesmo eles estando com medo e sem fé. Como é que vocês não têm fé? Aí eu pensei numa frase que faz sentido, vou falar devagar para a gente também entender no português. A fé não define resultados, mas leva-me a descansar que Deus está no controle e que o resultado, e não o processo, vai glorificar Ele. Amém? Faz sentido? Qual é o seu medo hoje? Que situação que é incontrolável que você está tentando controlar? O que Deus espera de nós quando estamos com medo? O que Deus espera de nós quando estamos com medo? Não temermos o que não devemos temer. Não temermos o que não devemos temer. Não devemos temer os homens, porque fazemos deles nossos deuses. Se ter a aprovação de pessoas, pensa comigo, se ter a aprovação de pessoas é a coisa mais importante da sua vida, você vai ter medo de perder a aprovação delas. Elas se tornam seus deuses. Por exemplo, se ficar rico é a coisa mais importante da sua vida, se ficar rico é a coisa mais importante da sua vida, você vai ter medo de ficar pobre. Daí a riqueza se torna um Deus na tua vida. Se casar é a coisa mais importante da sua vida, você vai ficar com medo de se ficar solteiro. Daí o casamento se torna um Deus na sua vida. Se sucesso é a coisa mais importante da sua vida, você vai ter medo do fracasso e o sucesso vai se tornar um Deus para você. A única coisa que poderíamos temer é perder o amor de Deus. Mas isso nunca vai acontecer. Aleluia. Aleluia. A única coisa que poderíamos temer é perder o amor de Deus. E isso nunca vai acontecer. Por isso podemos resolver melhor, ser obedientes a Cristo. Por isso podemos resolver ser obedientes a Cristo. Tem um autor chamado Philip Yancey, que ele escreveu um livro chamado Graça Maravilhosa. Maravilhosa Graça, desculpa. E lá ele diz assim: não há nada que você possa fazer que vai aumentar o amor de Deus por você. E também não há nada que você deixe de fazer que vai diminuir o amor de Deus por você. Ah, obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Lançarmos sobre Ele nossos medos, está lá em 1 Pedro, uma passagem bíblica. Lançarmos sobre Ele os nossos medos. Ele quem? O Senhor. Antes de lançarmos nossos medos nas mãos de Deus, antes de lançarmos os nossos medos nas mãos de Deus, precisamos admitir para nós mesmos e para Deus: estou com medo, tenho medo. Estou com medo, tenho medo. Quando confessamos nossos temores, nos tornamos mais vulneráveis e sentimos mais a necessidade da proteção de Deus.
Quando confessamos e reconhecemos nosso medo e vulnerabilidade, nos fazemos pequenos para que Deus possa realmente ser grande em nossas vidas. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Conceito aqui de lançar, como um anzol, que alguém já pescou? Pesca, fishing. Vocês também? Poxa, não tem que me ensinar. Mas é assim, né? E fica lá e vem, né? Lançar para o Senhor todos os nossos anseios, os nossos medos, todo tipo de ansiedade, todo tipo. Resolver crer no amor dele para conosco, 1 Pedro 5,7, passagem bíblica. Crer no amor dele para conosco, porque ele tem cuidado de vós. E eu gosto muito de pensar nisso, porque a cada dia que eu acordo, eu oro, Senhor, obrigado, que mais um dia a tua misericórdia se renovou sobre mim e todos, senão todos nós, na Suíça, no mundo, estaremos consumidos, se não fosse a misericórdia do Senhor. Cada dia que eu acordo, eu agradeço ao Senhor por mais um dia que Ele permite estar vivo. O amor dele é incondicional, ou seja, não tem medida. Que amor é esse? Que amor é esse? Tem uma música assim, né? Que amor é esse? Que entrega seu único filho para morrer por nós, porque nós somos falhos, pecadores, não merecíamos nada, né? E ele entrega seu único filho na cruz, para que por ele a gente tenha novamente o acesso ao Pai, ou seja, a redenção, através de Jesus. E não há outro meio. O amor dele fez com que na cruz toda a nossa culpa fosse retirada. O amor dele fez com que na cruz toda a nossa culpa fosse retirada. Por isso que a gente pode chegar a ele com segurança. Com segurança. A gente pode continuar tendo os nossos medos, que é normal. Medos pequenos, medos grandes, o que a gente não pode é ficar numa prisão. Temos que tomar atitudes, né? A gente costuma falar assim, temos oração. Oração com ação, né? A gente faz umas brincadeiras, oração com ação às vezes. Então, Ele está sempre ali. Sempre vai estar pronto, de braços abertos. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos... Jesus falando assim, pessoal, eu vou estar aqui sempre. Vocês cheguem a mim, e eu vou trazer vida para vocês. E a gente ontem à noite, estávamos conversando com jovens, alguns jovens mais maduros. A gente não gosta de chamar jovens velhos, a gente gosta de chamar jovens maduros. E tínhamos jovens mais pequenos. Mas a gente passou um tempo muito legal, né? Muito gostoso. E a gente está falando sobre vida em abundância. Que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E eu vim para que tenham vida e abundância. João 10:10. Traz uma nova vida para nós. Jesus dá sentido para a nossa vida. E a gente falou disso também, né? Às vezes a gente tem medo de não ser aceito no grupo, na escola, parte dos amigos, não ser aceito no grupo de trabalho, ou às vezes da universidade, não sei. Então a gente precisa ser reconhecido. E a gente estava ouvindo sobre de perder sentido da vida, né? Que uma vez eu falei com uma pessoa de 18 anos e ela falou assim, eu perdi a vontade de viver. Já conquistei tudo que tinha que fazer, com 18 anos de idade.
fiz tudo o que tinha que fazer, perdi a vontade de viver. Isso é coisa que o inimigo vai trazendo para a nossa mente. Por isso que a gente tem que vigiar. E vai orar quando? Quando que vai orar? E quando que vai vigiar? É só domingo? É só sexta? Todos os dias. Todos os dias. Começa com a oração em casa. Todo mundo vai sair para trabalhar. Faz oração junto antes de sair de casa. Senhor, esteja conosco nesse dia. Livra-nos do mal. Tira os medos. Medo de chefe, medo de tudo que vai acontecer. Ai, vão bater no meu carro, está nevando. Eu estou dirigindo na neve aqui. A gente hoje foi visitar a Ângela lá. Eu falei, Deus, a gente precisa ir lá na Ângela e no João. E está nevando. E eu não vou incomodar ninguém. E agora está muito tarde. O carro está aqui para a gente poder usar. Limpa, Senhor, essas estradas. Fisicamente, materialmente. Faz o caminhão limpar. Chegamos bem tranquilos. Eu tenho uma direção defensiva. Tranquilos. Eu dirijo com calma. A Heloísa está aqui, minha esposa, sabe disso. Chegamos lá e estava bem a estrada. Sabe, Deus é tão maravilhoso que Ele quer. A gente acha que nas pequenas coisas Ele não se importa. Mas Ele se importa sim com a gente. Nas pequenas e nas grandes. E quando Ele fala assim, eu vim para que tenham vida em abundância, a gente falou isso para o pessoal ontem, né? Pedro, eu vim para que você tenha vida e abundância e você seja milionário. Não é nada disso. Não é nada disso. Fazer um estudo bíblico profundo, colocar a língua grega, fazer estudo profundo da exegese que a gente faz quando a gente estuda, não quer dizer nada disso o texto. A gente vê coisa no texto que a gente quer ver. Eu olho para esse texto e eu vejo o que eu quero ver. Não é nada disso. Mas Jesus fala, vem ter vida de abundância porque eu vou cuidar de vocês. O Evangelho ele não promete melhor condição de vida, mas ele promete melhor condição de viver qualquer que seja a vida. Amém. Ou seja, a graça de Deus vai encontrar você onde você estiver, mas não vai deixar você lá. Às vezes a gente está no fundo do poço, às vezes não. Mas a graça de Deus vai encontrar a gente e vai nos resgatar e vai nos transformar. Claro que depende de nós também. Então a gente tem medo do quê? Joel, por favor. Orpa. Você tem medo do quê? O que você vai fazer com o seu medo hoje? O que você vai fazer com o seu medo hoje? Você tem medo do quê? Muitas vezes eu digo para vocês, e eu posso dizer isso também de experiência própria, que às vezes a gente fica tão assim, com tanto medo de o dinheiro vai ter que dar esse mês, vai ter que dar esse mês, está vindo conta. A gente fica tão preso nas coisas que a gente está vendo e esquece o que Deus pode fazer. Eu estou dando um exemplo de dinheiro, mas podia dar outros exemplos. Coisas que eu e você vemos. Mas como diz, Deus pode fazer coisas que a gente nem pensa ou imagina. Isso são experiências com Deus. Que cada um de nós tem que ter. Em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. Por exemplo, vou dar um exemplo. Antes de eu começar a namorar a Heloísa, aqui ela está aqui, estou falando para ela não está em casa, ela está aqui. Eu estava na igreja também, chegando na igreja, era novo, fazia um ano e pouco estava lá. Nesse tempo, eu posso dizer para vocês assim, teve mais de uma oportunidade de começar a namorar, teve. Quando eu era mais magro também, né? Mais novo, sem esses cabelos brancos aqui. Mas eu falei, não, Senhor, não estou sentindo a tua paz. E eu comecei a orar, Deus, eu gostaria de uma pessoa que fosse minha companheira para a vida, que tivesse temor ao Senhor.
Ou seja, fosse cristã, mas cristã transformada. Com aquela expressão lá, eita mulher retada. Isso é uma expressão que o André não vai conseguir traduzir. Mas, ei, é uma mulher assim cheia de vida, que teme ao Senhor, que seja bonita aos meus olhos, pelo menos aquela coisa, a minha esposa é a mais bonita do mundo, as pessoas falam assim, né? Mas eu comecei a orar e pegar no papel e falar, Deus, está aqui a minha oração, nessa área da minha vida. Olha por mim, mas isso não ficou um Deus na minha vida. Porque senão eu já podia ter namorado antes. Eu fiquei quase 2 anos na igreja, que era novo lá, como se fosse, tem um rapaz novo aqui, e tinha mais mulheres do que homens lá na igreja naquela época. Então, mas não foi em nenhum momento, eu falei, não Deus, eu quero que venha do Senhor. E isso eu digo para vocês porque são experiências com Deus. Experiências com Deus. E às vezes a gente fica com esses medos de, não vou conseguir, não vai dar. E a gente fica criando um Deus em cima desses medos. Esquece, deixa Deus assim para trás. Fica só o medo. E isso vai tomando a nossa vida, irmãos. E não é isso que Deus quer. Lança sobre Ele todo o nosso medo. Vamos fazer umas obras. Pesca. O amor de Deus, tão grande, tão maravilhoso, que só isso pode mudar, tirar medos, trabalhar em nossa vida, que nem a gente viu no texto. Ele nos amou primeiro. Quando a gente tem esse amor verdadeiro no Senhor, como a gente viu semana passada, alegria no Senhor. As pessoas à nossa volta não vão entender muitas vezes o que acontece na nossa vida, porque nós estamos experimentando o amor de Deus a cada dia e sendo transformados por esse amor. Tem lutas? Tem. Tem batalhas? Tem. Mas Ele diz que estaria conosco sempre. Do que você tem medo? O que você vai fazer com o seu medo hoje? Pense, cada um pense. A gente não crê que Deus pode fazer milagres naturais e sobrenaturais? Amém ou não? Amém. Cada um de nós aqui acredita que Deus pode realizar milagres naturais e sobrenaturais? Então Ele pode tirar qualquer tipo de medo da tua vida e da minha. Qualquer tipo de medo. E eu vou terminar um exemplo aqui. Sabe quando a gente vai, como é que diz? Como é que eu posso dizer aqui em português mais? Quando a gente está com medo assim que vai ser barrado e não vai passar. E vai olhar para mim, vai falar, você não passa aqui. Então a gente tinha um certo medo, né? E de vir para cá, na verdade. Por causa que se o cara da alfândega, da migração, né? Fala pra gente, vai ficar até quando? Tem dinheiro para se manter? Não. Vai explicar pro cara, pela fé. E ele vai falar, então você volta que você não vai ficar aqui, você não tem dinheiro para se manter. E geralmente, não sei se eu posso estar errado, mas são perguntas que podem acontecer, não é mesmo? Quem viaja, não é? Vai ficar quando? Vai ficar onde? Vai ficar na casa de quem? Tem dinheiro? Tem seguro? São perguntas que eles podem fazer. E a gente estava um pouco de medo, né? Antes do Natal eu falei, Deus, é com o Senhor, não é com a gente. A gente está fazendo toda a nossa parte, vamos lá, fazer tudo que... Então é o Senhor, vai pegar o passaporte, ele que vai ser o pode ou não pode. E uns dias antes a Heloísa teve ela pediu para Deus falar algumas coisas, mostrar sobre isso. Senhor, o Senhor sabe que a gente vai ter esse medo sobre isso. E Deus deu uma passagem para ela em Êxodo, no Mar Vermelho, Moisés.
Ele estava aqui. O que tinha na frente dele? O que tinha atrás dele? Vai correr para onde, meu filho? Vai voar? Aí não teve que fazer uma coisa sobrenatural? Vai, eu vou abrir tudo, eu mexo, eu faço as coisas mais malucas que tem. E Deus falou para ela isso aí. Vai abrir as portas. Vocês vão passar. Sim. Fiquem quietos e vejam o que eu vou fazer. Foi isso que veio no coração um pouco antes do Natal que a gente viajou para cá. O que aconteceu? Chegamos lá, sorriso, passaporte, olhou, ok, pode ir. Falou nada, não perguntou nada. Entre. Quase que eu falei, vamos tomar uma bica em Portugal. Mas enfim, para encerrar, para terminar. O que você tem medo? E o que você vai fazer com o seu medo hoje? Um dos motivos que a gente vem na igreja, e a gente vai tratar isso também na sexta-feira, nas sextas-feiras, é porque a gente vai na igreja. Igreja assim. Para que a gente vem aqui? Não vou falar agora porque a gente vai falar isso na sexta, né? Então você quer saber, você vai vir na sexta. Então, a gente precisa de testemunhos para ver que Deus não está morto, que Deus não parou no Antigo Testamento com Moisés, ou parou com Paulo no Novo Testamento, há 2000 anos atrás. Deus está agindo e Ele quer que nós sejamos parte disso. Quem que vai entrar na equipe aqui? Quem que vai perder os medos e ficar alegre no Senhor, como a gente tem visto, né? Independente das circunstâncias humanas, que dá uma mexida na gente às vezes, mas não podemos deixar que essa mexida faça assim, ó. Ai, caí, fiquei, não levanto mais, não dá. Por isso que eu quero orar com você nessa noite.